Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje dando continuidade à nossa série de exposições exegéticas no Salmo de número 1. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo capítulo 1, verso 2. Salmo não tem capítulo, entretanto, número 1, verso 2. E na nossa língua, no português, está assim: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Eu gostaria de focar neste versículo apenas. E para que você possa me acompanhar, eu quero fazer a leitura do texto hebraico, desse versículo, para começarmos a nossa exposição. Versículo 2 está escrito assim: Ki'im be'utra Adonai reptsu uvituratu yeger yomá velaila. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bom, já falamos sobre os três perigos, os três nãos, no versículo 1, e os três perigos, no versículo 1 ainda. Hoje, quero falar com vocês sobre as duas características do servo. A primeira característica é o prazer. Aparece aí: o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra que nós temos aqui para prazer é a palavra hebraica refetz. Refetz, que significa desejo, anelo. Ou seja, o seu desejo está na lei do Senhor. É interessante observar que o maior prazer que o judeu tinha era estar junto da sua Torá, ou seja, da sua Bíblia. Não havia prazer mais satisfatório do que estar junto da sua Torá, que é a lei. E uma das primeiras coisas que uma criança judia aprende a falar era o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, conforme está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 3. Os pais, quando estavam ensinando a Torá para os seus filhos, eles aprendiam e davam mel para eles. Veja que interessante. Desse modo, eles associavam a palavra do Eterno com o doce do mel, conforme diz lá no Salmo de número 119, verso de número 103, está escrito desta forma. Salmo 119, verso 103. Diz assim: Amo tuas palavras, são doces ao meu paladar. Então a primeira coisa que um pai judeu, quando ia educar o seu filho pela palavra, era dar mel para ele. Fazendo isso, eles diziam que a palavra de Deus era doce ao paladar. Então, a criança aprendia pelo estímulo a saber quão prazeroso era a palavra de Deus. Assim, eles tinham prazer em aprender a lei do Senhor. Um outro vocábulo que aparece aqui para um outro prazer, uma outra característica que o servo do Senhor tem nesse salmo é a palavra meditar, que o verbo hebraico aí é hagar, ou regel, vem de regel. Significa falar, expressar e meditar. O texto diz: e na lei do Senhor medita dia e noite. Veja que interessante, é importante observar a exegese desse texto, desse termo, por quê? É notável percebermos o sentido amplo desse verbo que nos auxilia nesta exegese. Por quê? O salmista está afirmando que Deus prova e abençoa o servo que medita. E meditação aqui é um exame interior. É uma fala, é um pensamento, é um estudo da palavra de dia e noite. Dia e de noite. E a expressão dia e noite, além de especificar um tempo, pode também caracterizar tipologicamente a luta e vitória. Quantos servos de Deus não passam, literalmente, por um momento escuro
da vida, comparada à noite. E isso significa também que durante essas tribulações, digamos assim, durante essas dificuldades, ele medita na lei do Senhor. Ele pensa na lei do Senhor. Ele pensa na palavra do Senhor. É interessante, porque esse salmo denota também lutas e vitórias. Todavia, é interessante, só será abençoado o servo que meditar nas lutas quanto na vitória e na palavra do Senhor. Isso é importante. A vitória do servo do Senhor, ele está amplamente conectada com a lei, com a palavra do Senhor. Então, mediante as lutas da vida, você encontra o prazer na palavra de Deus. Você encontra prazer na meditação da palavra de Deus. Não foi isso que Deus disse para Josué? Medita dia e noite, para que tão prudente esta Torá, esta lei, te conduza por onde quer que vá. Agora veja que interessante. Essa palavra hagar, ou hegel, no hebraico, meditar, ela pode significar também gemer, rosnar, proferir e musar. Alguns judeus falam que é uma meditação para dentro. É você trazer da palavra para dentro da alma e começar a remoer e rosnar como um animal, gemer. E é interessante que a Septuaginta, a versão hebraica traduzida para o grego, ela traz o vocábulo meletel, que traz também essa conotação de uma meditação, de uma recitação daquilo que você internalizou na alma. Mas veja que interessante que o Salmo, ele ainda nos diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra para dia é Yom, ou Yomam. E a palavra noite é Velaila, que é noite, literalmente uma noite, são noite e dias. Uma noite e um dia de 24 horas, ou seja, ele está totalmente conectado à palavra de Deus e, portanto, ele está diariamente ou diurnamente refletindo, repensando na palavra do Senhor. Quer que ele passe por tribulação, quer ele passe por vitória, ele está diurnamente pensando na palavra do Senhor. Esta palavra Laila é noite e Yom, dia. Elas também aparecem ali no primeiro relato da criação. E fez o Senhor Deus manhã e tarde o primeiro dia. Conforme diz aqui no primeiro versículo de Gênesis, no terceiro versículo, diz assim: Deus disse, haja luz, e chamou Deus a luz, versículo 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foram-se tarde e manhã o primeiro dia. Então essa expressão também aparece no início da palavra, ou da Torá, da lei. A palavra Torá, ela vem do hebraico, do verbo hebraico yará. E o verbo hebraico significa, yará significa instrução e direção. Ou seja, ele tem prazer na instrução e na direção do Senhor. Mesmo você estando em tribulação e dificuldade na vida, você encontrará prazer na instrução do Senhor. Isso aqui é um contraste com o conselho dos ímpios. Veja que os ímpios, eles não podem dar conselho porque eles se condenam naquilo que eles praticam. Mas o servo do Senhor, ele encontra instrução e direção na Torá do Senhor. Portanto, o vídeo de hoje só vai somente até aqui, e no próximo vídeo falaremos sobre os dois exemplos que o salmista expressa: o exemplo do justo e o exemplo dos ímpios. Espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Shalom.